Boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui com muita alegria, reapresentando para vocês uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é o nosso neoacadêmico Jeff Maia, que em dezembro assumirá uma cadeira na queridíssima Academia Brasileira de Belas Artes. Seja bem-vindo, Jeff, ao programa Respirarte e à academia também. A academia te recebe de braços abertos, Jeff. Muito obrigado, Alice. Se apresenta, Jeff, para quem não te conhece, por favor. Tá ok. Meu nome é Jefferson Maia. Meu nome artístico, Jeff Maia, né? Por conta da informalidade a minha apresentação. O meu trabalho é normalmente enraizado pela Associação de Pintores com a Boca e os Pés, da qual eu sou pintor exclusivo. Eu pinto com a boca por conta de uma sequela de tetraplegia. Mas agora, o motivo de estar aqui maior seria esse prazer de estar sendo recebido e sendo indicado para a Academia Brasileira de Belas Artes, ocupando a cadeira de número 19. Isso. Vai ser, né? Tem o patrono? Com grande prazer. Newton Sá é o patrono da cadeira. Que chique. E o interessante é que as duas antecessoras da cadeira, eu tive lendo do histórico, foram duas fez amigas. A lição de casa. Duas amigas que muito saudosas, faleceram recentemente, né? Uma na época da pandemia e a outra foi agora mais recente, da qual abriu a vaga que eu entrei, né? Quem foi? Eu tô querendo lembrar o nome, mas não vou lembrar. Não tem jeito. A anterior foi a Sula Drey. Não conheci. Que era uma grande artista que eu conheci da época de Sociedade Brasileira de Belas Artes. A gente sempre expunha junto e tal. E a outra, posterior a ela, foi a Sibéria Sperling, que faleceu recentemente, ano passado. Eu sei, eu lembro disso. Porque na academia, infelizmente, a gente não tem vaga ilimitada para todos que gostariam de entrar, né? Então, só quando a vaga é aberta no falecimento de um dos acadêmicos. Assim como na ABL, né? Academia de Exatamente. Eu acho que a maioria das academias funcionam dessa... exatamente. E Jeff assume agora, não só ele, a Gorete também, que é da mesma... Da nossa Associação de Pintores. Exatamente. Gorete pinta com os pés. Gorete, fico chamado aqui para você vir, hein? Tenho muita vontade de conversar com você. Eu sei que você mora em São Paulo, mas a gente combina como resolver isso. Jeff, e fala para mim, como é que foi esse teu convite para a academia quando você soube que tinha sido aceito? Na verdade, como eu disse, eu sempre participei muito de várias frentes. Eu, como membro dos Pintores com a Boca e os Pés, eu sempre entendi que a minha arte, embora eu tenha uma fidelização, né, uma exclusividade com os Pintores com a Boca e os Pés, eu creio que, assim, para mim, sempre foi muito preponderante o instinto de abrir frente. Sim. Porque, assim como eu entrei para a Associação de Pintores com a Boca e os Pés, do qual hoje eu sou membro bolsista, o que mudou assim na minha vida, na condição de crescer e evoluir com a questão da arte, eu penso que para outras pessoas que às vezes nem sabem que podem vir a ser ativistas com a arte, estão em casa, então quanto mais eu me mostro, quanto mais eu participar, é bom para mim e bom para promover a possibilidade para outros. Sim, então, das pessoas que às vezes isso que me motivou sempre a entrar em outras ações. Perfeito. Na questão da academia, que eu não conhecia até alguns anos atrás, eu tive um grande prazer de conhecer porque algumas pessoas que já fazem parte da academia, dentro de uma exposição que teve há alguns anos na Sociedade de Belas Artes, aqui na Marquês do Lavradio, eu conhecia, poxa, que legal, aí comecei a participar mais divulgando. Eu tenho um blog de ações de divulgação, que eu divulgo coisas minhas, mas coisas dos outros também. Então, comecei a divulgar coisas da academia e cada vez mais conhecendo. Então, foi nessa proximidade que me levou a cada vez mais estar próximo. Pode fazer até o trocadilho da academia, e do qual levou
ao convite esse ano, né? Que me deu extremo prazer. Muito legal mesmo. Jeff, me fala um pouco mais dessa sua associação brasileira, é isso? Não, Associação Brasileira... Não, a PBP. PBP, que é a Associação... Associação Brasileira de Pintores com a Boca e os Pés. Isso, me fala um pouco mais. Na verdade, a PBP é uma ligação com a VDMFK, que é Pintores com a Boca e os Pés do mundo todo. Fica na Suíça. Nós, aqui em São Paulo, somos filiados aos Pintores com a Boca e os Pés do mundo todo, que são cerca de quase 800 pintores no mundo todo, que pintam tão somente com a boca ou com os pés por conta de algum tipo de lesão, né? Sim. Amputações, malformações ou plegias severas como a minha. Sim. Então, essa legitimidade leva pintores, porque fez agora 70 anos, agora em abril, de BDMFK, que foi fundada por um suíço alemão, Cyril Stegmann, há 70 anos atrás, um grupo pequeno de pessoas que tinham lesões principalmente da guerra. Então, esse grupo da Segunda Grande Guerra, né? Esse grupo do pós-guerra, lá na Europa, começou a se motivar, porque é muito difícil para pessoas que têm lesões mais altas, como as nossas, assim, até a questão de circular, sair de casa, andar, é difícil, né? Então, a pessoa com a arte pode passar a produzir, ter uma recompensa pessoal por estar fazendo arte. Uma motivação. Como diz, a arte pura, né? Sim. E, além disso, se sustentar com a mesma. Sim. Eu acho que até a frente do sustentar é uma questão de se libertar, Jeff, na cabeça, né? De voar, né? É o que eu estava conversando com uma convidada também, com a Ana, a respeito disso, né? De exorcizar os fantasmas da gente. Né? A arte dá muito disso. E como é que surgiu o convite, Jeff, para essa associação? Os Pintores com a Boca e os Pés? Então, alguns anos atrás, eu tenho 15 anos de pintura efetivada. Eu entrei por volta de 2010. Foi meu primeiro contrato como bolsista, que isso vai se renovando de 3 em 3 anos. Eles fazem uma avaliação de como a gente está evoluindo. Eu, por exemplo, agora estou terminando a minha 3ª pós-graduação. A minha formação é pedagógica e eu tenho especializações em artes. Sempre eu procuro evoluir com a arte. Então, eu estou terminando a minha 3ª pós-graduação e, na verdade... Está fazendo pós em quê, Jeff? Essa agora, Sociologia e Artes. Olha. É um estudo, né? Quando, há 15 anos atrás, eu já conhecia o trabalho dos Pintores com a Boca e os Pés. Mas um amigo, um grande amigo aqui do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo, falou, cara, você tem uma lesão igual a minha. Ele já era da associação, tinha pouco tempo que ele tinha entrado. Por que você não se candidata e tal? Porque tem todo um processo. A gente passa por uma avaliação no qual a gente apresenta a nossa condição física, isso através de laudo, avaliação médica, né? Comprovando, né? Então a gente comprova que tenha o porquê de pintar com a boca ou com o pé. Então, com esse perfil médico, a gente apresenta o nosso material. Algumas telas. 5 ou 6 telas prontas, alguma coisa em vídeo ou escrita, fotográfica, para tudo formar um material, né? Esse material a gente passa também por um tipo de entrevista feita pela nossa coordenação aqui do Brasil, São Paulo. E o escritório fica em São Paulo. Aí a coordenação vai, ela elabora uma entrevista, faz essa avaliação, junta tudo e manda para a Suíça, que é chamado aplicação de cada um. Lá na Suíça, eles fazem uma avaliação que eu não sei como é, né? Sim, porque lógico. eu não participo lá diretamente. E eles não. avaliam quem pode ou não entrar para a associação, porque é muita seriedade. Não pode é muita qualidade de trabalho. Não é só porque, coitadinho, ele pinta com a boca. Não, tem que ter qualidade no trabalho. Então a gente entra como artista realmente. Então, quando eu entrei, eu me candidatei dessa forma. Aí comecei a experimentar, né, o uso do pincel com a boca e vi que havia uma grande possibilidade
Porque a Peraí, gente só um vai instantinho. Você evoluindo. sofreu uma lesão e a pintura entrou na tua vida aí, após essa lesão? Ou Não, você não, antes não, já não. tinha. Não. Ah, Eu, aos 23 anos, isso já vai para 40 anos atrás, eu sofri um tiro no pescoço. Fui baleado por um assaltante. Eu tinha 23 anos na época. nossa, mãe do céu. E eu trabalhava com algo que não tinha nada a ver. Eu trabalhava em prospecção de petróleo, em plataforma de petróleo em águas profundas. Eu era mergulhador. E eu estava na Marinha fazendo um curso de especialização na minha área Caramba. quando eu sofri esse assalto, essa tentativa de assalto, né? Que não me roubou bens materiais, mas me roubou a minha verticalidade. É, Mas vida que segue, a gente Sim. conseguiu sim, tocar a vida da forma que deu, né? sim. Que vem dando. Mas E meu é bem outros primeiro caminhos, né, Jeff? meu primeiro movimento, eu não tinha, o meu estudo era técnico naquela época. Aos 23 anos a minha formação era técnica. Eu fiz um curso técnico de mecânica e depois o curso de mergulho para trabalhar como mergulhador. Quando eu me vi tetraplégico, eu fiquei quase mais de um ano sem mexer nada do meu corpo, na cama, inerte, nada se movia. E depois, quando começou a voltar alguns movimentos, foi quando eu comecei a me envolver com a vida. E nesse envolvimento, eu entrei, além do processo de reabilitação, internação em centro de reabilitação, a parte hospitalar, eu me envolvi com paradesporto. E aí eu fui ser atleta Olha, do esporte paralímpico. Nossa, Eu primeiro fiz que natação, bacana. continuei com mergulho até hoje. Eu vejo suas postagens. Comecei a desenvolver também a pesca paradesportiva, que a gente fazia um campeonato por ano sob a anuência da Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Subaquáticos, aqui na URCA. Então, sempre em movimento, né? Mas primeira modalidade que eu pratiquei, que foi a natação, eu fui em algumas competições nacionais, mas vi que chegou um momento que eu precisava parar para dar continuidade à minha vida. E aí foi onde eu entrei para a faculdade, nos anos 2000, no início de 2000. Fui cursar pedagogia, e porque eu já estava envolvido no movimento social de pessoas com deficiência. Então eu promovia cursos, eventos, participações. Então eu fui estudar para dar fortalecimento a isso. Com a faculdade, depois da mesma, eu sempre tive um comichão com o esporte. Aí eu voltei para o paradesporto em 2005. A gente foi pioneiro. Não. Foi por um esporte que no Brasil não existia. Já era internacional, mas não no Brasil, que é o rugby em cadeira de rodas. A modalidade do rugby em cadeira de rodas, cadeiras de rodas cambadas, que loucura, e pancadaria. Porrada estranha. Muita pancada, porque o rugby é um jogo de impacto. E em 2005 a gente aprendeu, foi a primeira vez que teve um campeonato internacional aqui no Brasil, e o Brasil não conhecia, a gente não conhecia nada, a gente só apanhou. O campeonato foi aqui na escola da Marinha, ali na ilha de Vila-Gaion, e ali a gente começou. Resumo da ópera: eu cheguei com o rugby a ser capitão da primeira seleção brasileira em 2008 de rugby. A gente foi para a Colômbia, primeiro campeonato da seleção. Depois disso, em 2009 para 2010, eu me aposentei do esporte, foi onde eu comecei a enveredar com a arte. Quando eu me aposentei com o esporte, depois disso, a seleção continua. E hoje eu tenho uma feliz presença participativa desse movimento. Porque hoje o Brasil teve agora na Europa, disputou, ganhou o campeonato internacional. O que antes a gente só apanhava, hoje o Brasil a galera da seleção está aí despontando com os primeiros. E aí eu fui para a arte. Fui para a arte através desse processo. Você podia fazer 500 mil coisas. Poderia fazer e fazia muitas coisas, mas a arte, ela sempre esteve presente na minha vida como admirador. Como eu disse, eu cursei pedagogia. Então eu sempre fui muito focado com a parte cultural, sempre gostei muito de cultura. E eu tenho uma saudosa tia que ela faleceu, a irmã mais nova da minha mãe,
que ela era artista plástica. E eu sempre admirei muito, mas eu nunca ousei a pintar nada. Mas, como eu disse, eu fui formação técnica. Então, na escola técnica, eu tive orientação de desenho técnico. E eu desenhava muito bem, modéstia à parte. E esse aprendizado de desenho, hoje me facilita com a arte. Como eu disse, em 2010, por volta disso, esse amigo que eu falei, Carlos Eduardo, falou, cara, você gosta de desenho e tal, por que você não tenta com a pintura, com a boca e tal? Aí eu experimentei e vi que dava. Então aí foi onde eu me candidatei. E cada vez mais a arte me envolve. Eu particularmente, eu sou fã do Jeff e dos pintores de boca e pés. Eu acho que é mais uma vez a arte provando que ela salva, né? Inclusive o meu WhatsApp é isso, a arte salva. E eu fico muito feliz, né, Jeff? Porque assim, podia estar vivendo na Coitadolândia, né, Jeff? E tem uma presença ativa, bonita, bacana, com relação à arte. E com relação a essa questão do esporte, outro dia eu estava vendo o Jeff mergulhando, Sim. né? Jeff mergulhando. E assim, às vezes eu fico pensando, e as pessoas às vezes se entregam, né? E tem que buscar saídas. Eu não estou dizendo que os problemas não existam, que não aconteçam, que não sejam grandes, mas que as saídas têm que serem buscadas, né, Jeff? Nem que a gente não fique triste. A gente só tem essa vida. Exato. A gente acredita que tem algo mais, mas a gente sabe o certo, o concreto é que temos essa vida. Hoje aqui agora. E com essa vida, a gente tem que viver da melhor forma. Eu também. Né? E falou uma coisa que é fantástica, né? E aí, o Jeff, como neoacadêmico, ele participou da primeira, da nossa exposição agora na Câmara dos Vereadores. Obrigada, Jeff. E aí, Jeff? Essa exposição foi a segunda, né? Foi a segunda? É a segunda, porque quando teve ano passado, eu fiquei sabendo pela internet. E fiquei com um desejo bacana, aquela coceira, nossa, que legal esse movimento da academia. Porque eu vejo a academia como algo de grande notoriedade. Sim. Do fazer artístico. Então, esses meus estudos asseveram o quanto é importante ter uma notoriedade desse fazer artístico. E enquanto partícipe dos Pintores com a Boca e os Pés, tanto eu quanto a Gorete, que está entrando agora, eu penso que é de grande importância, porque o que eu digo sempre, pintar com a boca ou com o pé, no nosso caso, é uma forma adaptada da gente fazer a mesma coisa que você faz, que os outros tantos colegas fazem. Exatamente. Porque a pintura vem da emoção. Exato. O fazer artístico vem da nossa emoção, da nossa interpretação da vida, Perfeito. Da nossa perspectiva. E como é feito, é que não tem relevância. Não, exatamente. Ele existe. Exatamente. A gente, inclusive, demonstra isso. Eu tenho grande prazer de fazer apresentações. Eu acho que é importante. Porque a gente vê isso como interesse real para fomentar para outras pessoas. Mas, inclusive, para pessoas sem deficiência. Sim. Isso você sabe que Perfeito. Várias vezes eu ministro oficinas em escolas, em empresas, para mostrar que a deficiência ela faz parte. Infelizmente, aconteceu comigo. Sim. Mas isso não me levou a desistir da vida. Sim, e assim, a deficiência pode ser física, pode ser mental, pode ser... A deficiência, né? Claro, faz parte do ser humano. A gente exatamente. E às vezes uma vida de possibilidades. E às vezes uma pessoa que supostamente não tem uma deficiência tem. Né? Na verdade, é limitação. Limitação. Muito bem colocado, né, Jeff? Mas e aí, você gostou dessa experiência? Continua, eu te interrompi. Então, gostei da exposição, assim como outras tantas exposições que eu sempre participo e sempre me emocionam bastante. Sim. Mas essa foi como neoacadêmico? Mas essa já como acadêmico, isso. E o que eu quero é cada vez mais. Sim, eu fiquei cada vez mais no sentido de participar. Muito bom, Jeff. Por conta dessa notoriedade, por conta dessa relevância, de não só projetar a minha imagem, o meu material, a minha produção artística,
mas de dar qualidade à questão da arte no Brasil. Porque eu vejo e entendo sempre que aqui no Brasil a gente ainda tem uma visão muito limitada com a arte em si. Não tem, não por tem exemplo, na Europa, a histórico quantidade de museus, Sim, de sim. centros culturais que promovem a arte. Sim, o A Brasil arte, ainda de está uma maneira geral, engatinhando. o Brasil ainda não tem muito essa valorização. Sim. A arte vista Haja como... visto que a Academia Brasileira de Belas Artes ainda não possui uma sede Pois própria. e a gente está... Como é que pode, tentando né? ver isso, E assim, uma academia desse porte, com mais de 100 anos de história, né, com essa notoriedade, com esse histórico, e aí a gente na batalha por uma sede. Jeff, me fala da sua motivação com a arte. Você falou da sua tia que te deu uma... E aí você começou a pintar. Como é que isso se desenvolveu, Jeff? Então, quando eu comecei com a pintura, que eu vi que dava, eu acho que foi como... Eu disse que eu fui atleta. Então, com o esporte, eu tinha isso. É aquela coisa de buscar sempre mais. É a performance, é a evolução. Sim. Então, com a arte é a mesma coisa. Eu entendo como a mesma coisa. Sim. Porque cada vez que eu pinto, tem vezes que eu faço uma tela, eu fico... Pô, como é que eu fiz isso? Muito legal. E aí eu fico nessa conversa com a tela, essa interação com o trabalho, né, com a pintura. E aí aquilo me motiva a fazer diferente, fazer melhor, a estudar, a ver o trabalho de um certo artista. Agora mesmo a gente está tendo aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, uma imersão de projeções de Gaudí. Depois você me dá o endereço. E de Klimt. Sim, é na Barra da Tijuca, no Shopping Rio Design Barra. No Rio Design Barra? É. E essa projeção me deixou extremamente encantado de ver aquelas obras do Gaudí, que é mais a parte arquitetônica. É bacana, é maravilhoso, mas não é o que eu faço, assim, não me dá aquela proximidade. Sim. Mas a do Klimt, muita coisa de pintura que parecem fotos de corpos, de pessoas, de mulheres, de homens também. E aquilo, como ele fazia a arte, pensar que há anos, muitos anos atrás, que o material não era o que a gente tem hoje. Então, eu acho que essa sede pelo conhecimento e pelo fazer artístico é o que me motiva. Sim. Respondendo a sua pergunta. Exatamente. É muito, muito legal, né? Eu às vezes eu fico pensando, e é sempre a busca a performance, né? Eu sou escultora, né? E a escultura, primeiro eu era escultura em cerâmica, e aí o vidro há 20 anos apareceu na minha vida. Uhum. E a vontade de aprimorar isso, né? E aí você começa a estudar, e a educar o olho, né? Educar o nosso instrumento de trabalho, seja ele qual for, aprimorar e educar cada vez mais, né? Fantástico, Jeff. Uma vez eu conheci um senhor, o nome artístico dele era o apelido dele, era Velho do Rio. Acho que ele não é mais... Velho do Rio. Eu acho que ele não é mais vivo. Ele morava na Ilha do Governador e ele fazia esculturas com fios. Fio de telefone, tudo que era fio de sucata, ele catava, enrolava aquilo tudo, fazia cada escultura maravilhosa. Eu participo eventualmente de um trabalho que tem aqui no Rio de Janeiro, que é a Feira de Arte Rio, alguma coisa assim. Promovido pela Caçula. É. Uhum. E aquela feira, ele sempre expunha nessa feira. E aí eu ficava conversando com ele, e aí, velho, eu falava com ele, como é que tá? Sempre a gente se encontrava. Aí uma vez ele falou sobre isso, que a gente tem, nós que fazemos arte, a gente tem isso dentro da gente quando a gente vê alguma coisa. Sim. Agora eu estou vendo essa planta, por exemplo. Sim. Eu vendo essa planta, eu já tenho um olhar que vai me despertar um posicionamento dela, um jogo de sombra, de luz, para eu, de repente, reproduzir isso na tela, assim como ele expunha, assim como ele fazia com a fiação que ele amarrava. Então, é com isso que eu penso hoje. Assim, a minha visão, ela está acurada de uma maneira diferente, e eu tenho certeza que a sua também, e a de todo artista, eu acho que é assim, né? A gente vê uma imagem e vê como a gente pode representar aquela imagem,
uma paisagem ao fundo. E fica mais crítico o teu olhar Claro, também, com né? certeza. Fica mais E crítico. e seletivo. Exatamente, exatamente. E eu lembro que outro dia eu tava com uma escultura muito bonita na rua, não vou lembrar agora o local, e que eu fiquei parada e meu filho me chamou a atenção, me deixou quieto, depois falou, e aí, mamãe, já saiu da viagem? Vamos embora? Porque eu estava parada, alisando a escultura, né? Quer dizer, percebendo com a mão os diferentes, que a escultura é diferente a tridimensionalidade, Sim. né? Então é fantástico, Jeff. Jeff, fala para mim como é que foi essa sua nomeação para academia dentro da tua associação. Como é que foi isso? Isso aí é muito legal, porque assim, só um instante, antes de você me responder, eu tô em falta com a Marina, não é Marina? Marina... Que você me indicou para aqui pro programa uma vez. Sim, mas aí a Marina já é do outro trabalho, do outro grupo, que é o chamado Clube Arte. Tá. É porque tudo se interrelaciona. Tá. Né? Então, segura a pergunta que eu te fiz. Marina, quando você veio aqui, a gente estava mudando, deu problema no som, não ficou legal. Faço o convite para você vir aqui de novo. Agora a gente está com uma equipe bacana, está tudo funcionando direitinho. Te peço desculpas por aquela vez e fica o convite para você vir de novo, tá? Mas é legal porque a gente vai sempre se retroalimentando com as informações, né? Então agora ela já viria trazendo, tenho certeza, Marina, que você vai trazer outras informações. Por favor, Marina, eu vou entrar em contato com você. Do Clube Arte. Clube Arte. Fala, Jeff, então. Pois é, o Clube Arte já é um outro movimento. Não, A Marina faz parte, junto com a Valéria e outros artistas, que é um grupamento de pintores, artistas, escultores, que volta e meia participam de alguma exposição, alguma intervenção artística na cidade ou no Brasil todo. Fantástico esse trabalho do Clube Arte. Mas a pergunta, como foi a repercussão na associação? Nos pintores com a boca e os pés. Então, eu tive logo a interação com a Gorete, que é a outra convidada, né? Sim. A outra nomeada, colega. E a gente deu ciência à nossa coordenação, que é em São Paulo, através da Paola Manograsso, que é a nossa coordenadora. Ela, nossa, que legal! E ela já comunicou isso através da nossa liderança na Suíça, por conta da importância de ter esse pioneirismo e essa penetração dos pintores com a boca e os pés no meio artístico, convencional e acadêmico. Isso, perfeito. Então, isso dá legitimidade. Uma bandeira levantada através de um pioneirismo dos pintores com a boca e os pés dentro do meio artístico, num cenário de grande relevância. Foi unânime. Então, foi dessa forma, né, de comunicar e ter o prazer. Inclusive, a Paola vai estar presente na cerimônia de posse, no dia... A de São Paulo, a coordenadora... A coordenadora brasileira, né? Que fica em São Paulo. Que delícia. Ela vem junto com a Gorete na cerimônia, que vai ser em dezembro, né? E vai dar um grande prazer pra gente. Se ela puder chegar um dia antes pra gente fazer uma entrevista aqui no isso aí você coloca vocês em contato. Tá bom, e o Gorete também. Claro. O Gorete também. Podia fazer online. Podia fazer online também, mas... Bom, ou presencial, com as duas, isso aí você tem. Exatamente. Muito legal. Jeff, fala pra mim da arte inclusiva. Então, arte inclusiva... Porque assim, você, Jeff, é uma referência, é uma bandeira que a gente levanta, né? Essa questão não só da arte, mas quando a gente fala das pessoas com algumas limitações, a gente fala sobre acessibilidade também. De alguma forma, a dificuldade de locomoção, a dificuldade de ir nos lugares, de estar presente em tudo, né? E aí eu queria que você falasse sobre essa inclusão. Eu vou sintetizar inclusão e o que você diz como dificuldade. Eu posso sintetizar isso como limitação pela limitação social da falta de informação. Quando você me fez essa pergunta, eu comecei a pensar que logo na resposta, na elaboração dessa resposta, porque há quase 40 anos atrás, quando eu fui baleado, quando eu me vi totalmente imóvel, né, numa cama, vivendo, achando que ia viver assim, eu comecei a buscar informação
a meu respeito e a respeito do todo social. Como o nosso tecido social percebe a pessoa com deficiência. Como a pessoa com deficiência se percebe nesse meio. Só que naquela época eu não via isso, eu não tinha informação. Como eu disse, eu gostava muito do esporte, porque a minha atividade de trabalho era uma atividade física. Então eu sempre fui muito afeito à atividade esportiva, tanto para mim quanto só para conhecer, saber, ler a respeito. Sim. E eu não via nada de esporte no jornal. Era muito difícil no Paradesporto. Às vezes tinha uma notinha de pé de página. Uma equipe de basquete, que era só o que se falava. Ganhou um campeonato não sei aonde. Aí eu procurei conhecer os meios. E aí conheci uma associação primeira, do qual eu fui atleta da natação, que era a antiga SADEF, Sociedade de Pessoa com Deficiência aqui do Rio de Janeiro. Participei de outras, então eu sempre fui me envolvendo com todos os meios sociais. E o que me motivou nessa questão que você diz como inclusiva é isso, é propagar a informação. É saber que se eu tenho uma caneta que eu possa ter dificuldade de segurar para escrever, seja com a mão ou com a boca, como a gente vai fazer isso? Criar uma adaptação para fazer. Então, existem associações, existem representatividades que fazem isso hoje, e algumas eu participei, como Centro de Vida Independente aqui no Rio de Janeiro. E eu atuava com um trabalho que a gente tinha no CVI, que é o Centro de Vida Independente, chamado Suporte Entre Pares. E nada mais suporte entre pares. Que nada mais é que assim, se eu tenho uma lesão e você é uma terapeuta, uma profissional da área, e tenta me dar uma informação para modificar a minha vida de retorno, dependendo da fase que eu esteja, se eu estiver na fase tida como revolta, eu vou rebater o que você fala. Quem é você para falar que a vida dá para fazer se você não sabe? Se você não Quem está na minha vive a condição. deficiência. Mas quando isso é feito de um par, De uma pessoa com a mesma... quebra essa dificuldade. Porque você e não a tem gente mais começou, através de nós mesmos, botar as cartas na mesa. E aí, eu quero esporte, vou para o esporte. Eu quero arte, vou para a arte. Eu vejo que dá para eu ser escritor. Então, cada um tem a sua vontade, a sua tendência, a sua aptidão, né? Então, essa questão desejo, necessidade, vontade, se equaciona e torna mais possíveis os caminhos. Então, eu vejo a inclusão através disso. Informação. Fundamental. Porque se a gente tem informação, a gente pode até se reinventar. Sim. Como eu disse, eu fui do esporte, depois da militância e agora na arte. Então, cada vez mais, os caminhos vão se reabrindo e descortinando novas possibilidades. Isso, né? Não tem que ser um só, né? E aí eu vejo que a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade é isso. Ver que as dificuldades, elas existem. Eu chegar até aqui, aonde vou procurar transporte, estacionamento, seja lá o que for, para chegar até aqui na cidade é muito difícil. É difícil para quem anda. Imagina para quem tem uma limitação. Que exato. Inclusive, a gente só fechou essa... Ou para uma pessoa com cegueira, que não tem informação, tem uma série de dificuldades. A informação é poder, né, Jeff? A gente sabe disso, né? Claro. Que você saber sobre determinada... Um abraço, Ana Luísa. Obrigada. Que a gente sabe que a informação é poder. Na época que eu trabalhava no Centro de Vida Independente, tinha uma amiga que ela falava... Centro de Vida Independente é um centro... É uma instituição que hoje está meio quase fechando, infelizmente. Mas teve uma grande representatividade no Rio de Janeiro entre os anos 90 e princípio dos anos 2000 para fomentar a potencialidade da pessoa com deficiência. E naquela época, uma amiga falava, já pensou, você é um CVI ambulante. Porque eu procurei, como eu disse, informação, que é o que eu faço hoje com a arte. E o que eu disse, aquilo que me move me aguça a querer mais. Sim. Que eu disse com a questão dos pintores com a boca e os pés, da arte como um todo, e agora na academia, eu penso que a gente
tem que procurar cada vez mais. Então, hoje eu tenho, graças a Deus, e essa vontade inesgotável que eu tenho de procurar conhecimento com a arte, assim como foi com a militância, assim como foi com a vida geral, né? Aquilo que me move é o que eu procuro saber mais. Eu também tenho essa característica. E é como eu digo que eu sou a louca das ferramentas de cerâmica. Porque aí tudo a escultura passa a ser o meu universo. Sim. Né? Você começa a respirar aquilo de uma forma, né, total. E fazendo trocadilho, e agora você está no Respirarte, né? Isso. Exatamente, exatamente. E você acha que o fato de ser acadêmico vai trazer mais relevância nesse teu processo todo? Não como vaidade, mas relevância, sim. Importante no isso, meu hein? currículo. Importante, No não meu como vaidade. De apresentação. Perfeito. A minha obra tem um peso enquanto pintores com a boca e os pés do mundo todo. E agregou. Mas ser também um acadêmico dá mais notoriedade, mais relevância, mais credibilidade, peso. A apresentação, né? Sim. Me fala, Jeff, dessas oficinas que você faz. Como é que é isso? Escolas, esse seu lado eu não conhecia. Dentro da sua pergunta de inclusão, como eu disse, a minha formação é pedagógica. Eu, quando estudei a pedagogia, eu fui me formar pelo conhecimento. E aí, com a pedagogia, as informações que eu tive com esse curso, nessa faculdade, eu tinha certeza que eu não trabalharia em uma escola. Não era esse o meu desejo. O que você queria? Meu desejo era conhecer a pedagogia para auxiliar, para dar cabedal ao meu trabalho na militância da pessoa com deficiência, nos projetos, nos cursos que eu fazia na época. Só que aí veio a arte na minha vida. Com a arte, eu pensei, se eu tenho a arte e se eu tenho a pedagogia, a melhor forma de juntar isso e trazer também a questão da inclusão da pessoa com deficiência é fomentar de alguma maneira. E aí, eventualmente, seja através de exposições, de apresentações ao vivo, fazendo a pintura, seja através de oficinas, eu vejo que isso é uma forma de instigar a sociedade, por exemplo, numa escola, seja para crianças, seja para jovens ou até adultos mesmo. O mote da oficina é assim, essas aqui são minhas telas, são os meus trabalhos. Muitas das vezes eu nem me apresento como pintor adaptado com a boca. Olha que bacana essa tela, as pessoas veem pela tela em si. Aí sim é que eles vão ver que eu pinto com a boca. Nossa, aí causa aquela surpresa. E aí eu falo da deficiência, da minha questão pessoal, porque eu tenho que falar da minha, que é o que eu vivi, né? É lógico. Posso até figurar como em outros casos. Mas o teu lugar de fala é esse. E aí eu falo de como eu lido com a questão da deficiência. E aí eu te desafio. Você não precisa pintar com a boca, mas quer experimentar só para ver como é? Nossa. E aí a pessoa teve um relato, teve uma resposta visual, e aí ela tem um desafio. Não que você precise pintar com a boca, nem que você venha precisar, mas sabe, o futuro a gente não sabe. Pode ser que aconteça como aconteceu comigo. Aos meus 23 anos eu não esperava que eu fosse ter uma lesão, nem imaginava. Então, pintar com a boca ou com o pé, a pessoa vai ver que existem na vida possibilidades de fazer diferente. Sim. E aí ela pode remeter isso para sua vida pessoal. Não é? Eu não quero que você seja uma pintora com a boca, mas você vê que antes, nossa, eu não conseguia nem fazer aquele bichinho de bolinha e tracinho, e vi que com a boca eu posso fazer alguma coisa diferente, então eu posso realmente desenhar ou pintar. Ir além, né? Quando eu vinha para cá, eu passei aqui perto da Faculdade Mackenzie, e aí eu lembrei que uma vez eu fiz uma oficina ali. Quando eu fui fazer essa oficina, através de um convite de uma amiga que promoveu lá na época, isso já tem anos, foi bem antes da pandemia, ela já ia fazer um evento lá na Faculdade Mackenzie, você não quer montar uma oficina, uma exposição dentro do projeto? Aí, tá bom. Só que aí quando eu aceitei o convite, eu pensei, poxa, mas é uma faculdade de
pós-graduações, cursos técnicos de direito, de administração. Aí eu pensei, poxa, não vai ter muita Nossa, muita deve ter presença, sido- eu porque sei. o pessoal de É outra rama, não vão outra. querer muita coisa da arte, ler do engano e feliz engano, Nossa, que graças porque a Deus, encheu que bom, e participação foi enorme. Então, que bacana. essas assim, esses Supostamente, resultados mostram pra gente o quanto a arte cativa e o quanto a vida também cativa e motiva. E a pessoa pode não vir querer ser artista, mas pode ver que naquele momento mudou algo na vida dela, com né? certeza, Um olhar, uma com perspectiva. certeza, com certeza. Pode nunca Né? mais querer pegar no pincel, mas mudou a visão de É. vida dela, né? Agora, Jeff, a boca. Você teve uma lesão que você ficou um ano imobilizado e você foi retomando os movimentos pouco a pouco. Eu tenho Fala um dessa residual de transição pra movimento, né? Eu tenho o que é chamado popularmente, convencionalmente, de tetraplegia, na verdade. Que é uma lesão, No meu né? caso, porque a lesão foi no pescoço, mas eu tenho uma tetraparesia, pode ser assim, por conta de um pouco movimento de braço que eu tenho. Mas eu não tenho equilíbrio, por isso que eu fico me esticando toda hora. Eu não tenho força nos braços, não tenho movimento de extensão e de mão muito menos. Então, por isso, eu pinto com a boca. Eu não consigo reproduzir com o pincel um movimento fino. Eu não tenho punho, movimento de punho. Então, tudo isso, através da nossa antiga diretora da associação, quando eu conheci, na pergunta anterior que você fez, ela falou, mas você não sabe, Jefferson, que o que a gente tem de movimento fino com a mão, você pode reproduzir com a boca. Cara, que coisa. E aí foi onde eu fui me conhecendo, porque o pincel na boca, com a ajuda da língua, eu faço movimentos que eu nem imaginava para dar o suporte, né, do pincel. É mais ou menos assim. Então, a gente percebe que essas modificações, essas adaptações, essas readaptações do nosso corpo e das nossas perspectivas tem a ver com isso que eu falei, das oficinas, a gente se perceber enquanto possibilidade de fazer diferente. Na sua casa, Jeff, você tem um espaço preparado para isso? Porque agora você falou de uma coisa assim, é uma tela aqui. A minha mão vai até a tela. Aqui no teu caso, você tem que ir até a tela. Isso né? é interessante assim de falar, porque Esclarecedor, né? eu publico bastante esses vídeos curtos, né, de internet, através das redes sociais. E um dos últimos que eu publiquei foi bem sobre isso. Eu estava fazendo um quadro pequeno, com matemática de futebol, que é por conta da Copa, né, que a gente está atravessando. E nesse vídeo eu falei sobre isso, que eu estou fazendo um trabalho que tem a bola entrando no gol, só que o nosso olhar dessa cena, a gente vê a bola e o campo está ao fundo com a arquibancada mais atrás. Então essa imagem, numa foto, ela é desfocada, né, ao fundo. Sim. Só a bola é que tem detalhes. Então eu estou reproduzindo essa imagem. E aí eu expliquei o quanto é difícil fazer esse desfocado nessa tela que eu estou fazendo, porque toda hora eu tenho que parar, porque eu faço assim, eu tenho na mesa ou no cavalete que eu uso em cima das pernas. Teu cavalete também A tela está muito próxima do meu rosto, porque o pincel ele tem um tamanho, e o pintor, de uma maneira geral, o convencional, ele tem amplitude para ver, tem amplitude de movimento, é uma outra codificação e decodificação do que está fazendo. O pintor convencional tem isso, se afasta, olha a tela e tal, e a gente não tem esse tempo hábil. Então a gente tem um esquema de codificação e decodificação mental dessa imagem. A gente tem isso, eu já falei numa outra situação, que quando eu faço uma tela grande, nessa perspectiva, o pintor ele consegue abranger o espaço de uma tela grande, se afastar. Para a gente, não. A gente tem que trabalhar com frações da tela. Eu pinto um pouquinho, vira a tela, roda de ponta cabeça, vira para o lado, arrasta, para poder fazer nesse esquema mental o trabalho de composição de uma tela. Então, é um aprendizado
que a gente só faz com a necessidade. Sim, né? sim. E com essa necessidade a gente se aprimora. Ver dia após dia o quanto é fazer de uma forma diferente, o quanto essa segmentação do trabalho pode ser elaborada. Eu acho que é a capacidade do ser humano, né? A capacidade nossa Se renovar, intelectual, mental de fazer diferente. E você estava falando a respeito do teu cavalete, ele é adaptado a você também? O pincel não, o pincel é normal ou Não, você o pincel também é faz uma normal, extensão? mas às vezes, dependendo da tela, Faz uma extensão. tem um tipo de extensão. Eu tenho algumas em casa que pode alongar o pincel. Ah, Mas normalmente, você já viu, eu uso um cavalete, que é um cavalete daquele modelo caixa, né? uhum. Que eu uso apoiado no colo. Então eu já pinto aqui mesmo, porque eu faço muitas intervenções ao ar livre. Eu tenho um projeto Sim. da nossa associação, por exemplo, dos nossos pintores, que eu batizei esse projeto de plein air, de pintores com a boca e os pés em algum local do Rio de Janeiro. Por acaso, o desse mês, a gente se encontra uma vez por mês. O desse mês vai ser agora, domingo, na Praça da General Osório, ali em Ipanema. Caramba! Então, plein air é uma derivação do francês que quer dizer pintura ao ar livre. Então, esse movimento... Vai só você? Não, eu e outros pintores que eu sempre Olha convido. só, domingo eu não consigo ir não, porque no sábado tem que ter o nosso querido também, Hugo, faz uma gincana de pintura, Eu né? vou estar lá. Ah, tu vai estar lá? Olha que legal! Depende. Caramba! Então, de repente, no domingo a gente se encontra. Então, através dessa gincana, me deu, das participações que eu venho há anos participando. Você já participa dessa gincana? Me deu essa expertise de pintar dentro de uma proposta plein air, aquilo que a gente está vendo reproduzir na tela no tempo ali, no movimento que tem estipulado para isso. Então, como eu comecei a participar das gincanas, como eu comecei a participar daquela apresentação ao vivo lá em Búzios, do Circuito Arte Búzios, eu comecei a pensar também de reproduzir isso dentro de um encontro mensal para os pintores com a boca e os pés, que muitos que não tem muita possibilidade de estar saindo de casa, não tem muita programação. Bacana. E aí, volta e meia, a gente se reúne em algum lugar. No mês de junho agora, junho, nós fizemos no Maracanã, no entorno ali do Maracanã. Foi um sucesso, foram 6 pintores. E agora a gente vai fazer na praça, sempre em algum lugar da cidade. E quantos pintores vão? Não tem. Tem pelo menos uns 4 devem ir, além de mim. E passa isso pelo Zap? Sim, claro. Vou lá. Um grande prazer. Vou lá, com certeza. Então, o que eu estava falando, Qual horário? o desse agora vai ser 10 da manhã. Aí vai até 1 hora, mais ou menos, 1, 2 horas da tarde. É o tempo que o pessoal fica lá. Talvez. Bom. Mas fala, Jeff. Aí, achei muito legal você fazer essa... e aí, dentro desse projeto, que é um projeto informal, mas acabou criando uma formalidade, que já teve até... A gente às vezes cansa, né, de tanta programação, e eu já tive momentos que eu, vou parar com esse negócio de ficar fazendo esses encontros e tal, porque não é só chegar, você tem que programar, né? Ver o local, esse mês vai ser nesse local, como e tal. Nenhum. Não, é só iniciativa nossa. Aí os colegas que participam, não para não, isso é tão legal que uma vez por mês a gente se reúne. Não é só o pintar por pintar, é pintar para ser visto, a sociedade nos vê. Com isso a gente pode atingir aquela pessoa com deficiência que está em casa e a mãe dele está passando pela rua e vê a gente pintando e pode vir a pintar também. Ou seja, é fomentar o que eu falei da informação. É a arte transformadora. É isso aí. Além de dar notoriedade, visibilidade ao trabalho da nossa Associação de Pintores. Então nós vamos, o Respirarte não te garanto nesse final de semana, porque hoje é aniversário do meu irmão. Um abraço, Paulo. E talvez domingo a gente faça um almoçozinho. Para o Respirarte, eu sugiro aqui, deixo aqui até um convite. Perfeito, adoro. Quem sabe, para não ficar repetitivo, numa próxima edição, um desses pintores, 1 ou 2, que participam de vir aqui. Você me indicar. Você fica aí a indicação desses dois. É interessante até, assim, como curiosidade, nós temos um pintor que assinou agora o contrato bolsista esse ano, Thiago, com os pintores com a boca e os pés. Ele é um pintor
Pinta com a Boca, ele é lá de Sepetiba. Adoro Sepetiba, eu morei lá há muitos Ele anos. entrou na associação agora em março desse ano. Mas desde esse projeto que eu tenho feito, já vai para 2. Desde que eu comecei, o primeiro encontro que foi na cercania ali do Museu do Amanhã, ele estava presente. Ele tem vindo em todos. Que bacana. Mesmo antes dele ser dos Pintores com a Boca e os Pés. Ele gostava tanto. Participação. Agora temos a Ana Vitória. Ana Vitória tem 9 anos de idade, é uma pintora com a boca, mora em Caxias. Ela é de Cuiabá, veio para o Rio de Janeiro agora com a família. Está morando aqui. 9 anos. 9 anos de idade. E ela participou do primeiro encontro dela, foi quando eu fiz no Parque dos Patins, na Lagoa, maio. Junho, que foi esse do Maracanã, ela foi, e já vai estar nesse dia em Ipanema agora, da praça. Já está candidata já apresentou o processo dela, já foi aplicado, né? Agora, creio que para o ano que vem, ela pode vir a ser Eu quero fazer um Respirarte possivelmente esse domingo eu não vou conseguir não, Jeff. Eu ia fazer no sábado, mas aí sábado tem evento. Mas a gente tem encontros mensais. Então... Você me mantém. Você tem uma planilha já pronta, tem, Jeff? Claro. Manda isso para mim. E hoje vai ter aquela indicaçãozinha, né? De 2 amigos pra gente não perder essa corrente, né? Então, Jeff? pode ser, eu acho que é legal esses 2 que participam, pelo menos os mais assíduos, a Débora e o Thiago. Tá ótimo. São esses eu te Tá ótimo. E diz pra mim uma coisa, Jeff. Nesses encontros acontece assim cenas maravilhosas, né? Olha, uma curiosidade que é uma curiosidade legal de comentar, que assim, nós somos dos Pintores com a Boca e os Pés, e você sabe que o nosso trabalho artístico é convertido na nossa arte para o trabalho de impressão. A Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, na verdade, é uma grande gráfica, uma grande editora que promove da nossa arte, converte em calendários, cartões ou outros materiais para ser revendido pela internet no mundo todo. Então, muitas das vezes, aí entra a curiosidade, a gente está numa pintura ao vivo, numa praça, num local qualquer público, e tem aquela pessoa, nossa, eu recebo esse cartão de vocês, então vocês existem mesmo. Nossa, porque é muito impactante, né? E dá legitimidade que aquilo é feito realmente com a boca ou com o pé. Sim. E quando vem a pessoa, nossa, então vocês existem mesmo, eu sou colaborador, eu compro. Então aí entra essa intimização. Não, muito obrigado. A gente na verdade, a sua colaboração é como a mesma colaboração que compra o pão da padaria, o remédio na farmácia, que faz a sociedade rodar, né? Girar, e a nossa, né? No nosso caso, a nossa moeda de trabalho é a nossa arte. Exato. Eu não sei se vocês repararam, mas a camisa do Jeff também. Pintores com Boca e os Pés. Sim, para divulgar trabalho da associação. Muito interessante, Jeff, também isso. Nossa, eu sou assim, apaixonada pelo trabalho dessa associação, que eu acho que assim, levou luz para uma coisa que antes ficava muito à margem, muito obscura, né, Jeff? Sim. Não só luz para essa perspectiva, mas a possibilidade disso que ele falou, que eu acho que é fantástico. Uma pessoa que está em casa, que não vê saída para nada e que as pessoas passeiam. Eu encontrei com o Jeff em Búzios, né? A Floria, a nossa acadêmica também, ela faz o Circuito Arte Búzios. Circuito Há Arte... 10 anos, agora nós teremos esse ano, 11º. Tô com uma coisa bacana lá com a Flori também. E o Jeff estava sentado, o Jeff e Valéria estavam sentados na orla de Búzios, na orla Bardot. Sim, com a pintura ao vivo que tem dentro do Circuito Arte Búzios, a apresentação de pintura ao vivo. Isso, e isso é bacana porque leva à luz e sensibiliza as pessoas também, como isso que ele falou, nossa, existem, né? Existem, funcionam e estão aí, né? Trazendo mais pessoas para isso. Jeff, você quer falar de alguma coisa em especial? Sim. Então fala.
Eu falei já aqui, mas Vamos só para aprofundar. lembrar, a nossa associação está fazendo, esse ano, fez 70 anos. Então, 70 anos, em abril, aconteceu a grande convenção mundial de pintores com a boca e os pés em Londres. Infelizmente eu não pude ir, mas a gente teve aqui no Brasil, a Goretti foi, assim como o Marcelo Cunha e o Gonçalo, e a nossa coordenadora, a Paola, estiveram lá na convenção, porque nessa convenção, inclusive, trataram de algumas reuniões referentes ao processo evolutivo da Associação de Pintores com a Boca e os Pés. Sim, do mundo todo. E trouxeram muitas novidades. Uma delas é que agora, em setembro, nós vamos ter aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e aqui próximo no Clube Naval, sim, no centro da cidade. uma grande exposição dos pintores com a boca e os pés, em parceria com o Clube Naval, chamada Maravilhas do Brasil. Opa! E o nosso presidente Quero mundial, tá lá. que é o Sir Tom Yandel, vem ao Brasil para essa exposição. Fantástico, Jeff. Assim, Vai ser no dia 3, não sei se você vai perguntar, vai ser no dia 3 de setembro. Ué, mas aí o evento da Flori. Vai ser depois. Eu vou sair de um e vou para outro. Porque Flori é 3, 4, 5, se não me engano. Não. 4, 5 e 6. Então dá tempo. E até 7, porque 7 é 7 feriado, já é é na feriado. segunda. Então dá tempo da gente ir. E assim, né, Jeff, você conta comigo, com o Respirarte, para dar cobertura nesses eventos todos, que é para a gente lançar cada vez mais. É possível, só antes que eu esqueça, que o encontro, esse que eu falei, o plenário de agosto, aconteça por aqui, no centro. No entorno aqui do Clube Naval, para a gente jogar uma coisa e ligar a outra. Então já é possível que vamos fazer o encontro do plené, pintura ao ar livre. Plenaire, né? Plein air. Plein air. Ao ar livre. Que aconteça na área do Clube Naval, para a gente divulgar a exposição que vai acontecer. Para essa Maravilhas do Brasil. E aí vão ser pintores só do Brasil? Do Brasil, sim. Pintores no Brasil nós temos cerca de 50 mais de 50 pintores. Esse número não é preciso porque às vezes acontece, a gente perde pintura, outros pintores entram, né? Então esse número é oscilante, assim, igual o processo da academia. Então, não todos, mas uma grande parte desses pintores aqui do Brasil vão estar presentes, representados através das obras dentro do e vai ser bem interessante a gente estar lá para divulgar isso, né? Que são parcerias que a gente não pode deixar de fazer. Eu fico muito feliz de fazer. A minha vida toda foi acadêmica também, né? Professora. E eu sempre peguei aquelas crianças com dificuldades de aprendizagem. Então a arte sempre serviu para trazer, né? Sim, claro. Eu não aguento ficar 4 horas sentada olhando para um quadro. Como é que uma criança vai aguentar, né, Jeff? Então a arte me ajudou muito também com essas crianças. Hoje eu encontro alunos na rua que ficam assim, lendo. Ainda tenho, Alice. Que não era tia, era Alice. Ainda tem esse zero que a gente fez, ainda tem uma letra do meu nome em barro. Só que sujava a escola. Caramba, né, Jeff? Jeff, mais alguma coisa para falar? Um pouquinho que a gente entrou no circuito Arte Búzios, né? Lembrando que agora no dia 4, 5 e 6 vai acontecer mais uma vez na cidade de Búzios o grande evento ligado à arte. Anual. Temos uma exposição, anual. Uma exposição, várias ações dentro e intervenções dentro da cidade, oficinas naquela Praça Santos Dumont, que é a Praça Central. Então é um grande momento que Búzios vira um celeiro artístico, uma galeria ao céu aberto. A Flori, ela faz canvas, né? Sim. Dos artistas. Canvas são impressões das obras de artes, né? A camisa, ela faz a camisa para os artistas, para quem se inscreveu e fica todo mundo com a camisa. E tem nessa praça, que eu não vou lembrar o nome. Santos Dumont. Praça Santos Dumont. Acontecem as oficinas e algumas exposições de canvas também. E a cidade, em cada lugar, né, Jeff? Tem gente tocando jazz,
fazendo caricatura, é, Grafite. grafite. É maravilhoso. As meninas lá fazendo um monte de oficinas As diferenciadas. inscrições já estão abertas. Já as É só inscrições entrar no isso. Circuito Arte Búzios, Isso. tanto pelo Instagram quanto pela página pessoal do Circuito Arte Búzios, que vai estar lá a possibilidade Aliás, vou de se entrar em inscrever quem contato quiser com a participar. Flori para ela vir falar agora desse circuito Arte em Búzios. Bem lembrado, Jeff. Flori, inclusive, vai estar sendo promovida na ascensão. Então na ela vem academia. amanhã? Será que ela vem? Sim. Bom, pelo Então, menos já falo tá com ela no amanhã, grupo. então. Já falo com ela amanhã, então. É amanhã a nossa mudança de cadeira. É um evento muito bonito. Você vai? Vou estar lá, se Deus Ai, quiser. que bom, que bom, que bom. Jeff, mais alguma coisa para finalizar a nossa entrevista? Olha, eu acho que a gente pode finalizar com a amarração disso tudo dentro de uma máxima que é muito dito lá em Búzios pela Flori e pela colega Luciana, que começou o trabalho com ela, e as duas sempre falaram a arte que nos une. Então eu creio que através de um simples pintar uma tela, fazer uma escultura e falar sobre isso no Respirarte, pela rua, nos eventos, a gente está sempre fazendo uma forma, criando formas de promover a arte e promover a nossa coexistência da melhor forma. Sim, sim. E as saídas existem, né, gente? Eu tenho algumas amigas que estão num processo de depressão e eu costumo dizer o seguinte: busca saída. Ficar sentada, deprimida, não tem saída. É verdade. Aí a saída não vem. Você tem que buscar, e seja o que for, gente. Seja uma pintura de um pano de prato, seja dançar, cantar. O que não pode é ficar sentado esperando que a solução vai A cair. gente está aí para viver e criar possibilidades. Criar possibilidades, né? Isso é o que a gente tem que ter em mente. E procurar, Jeff, ser feliz. Sim. Né? Da forma que for, né? Eu acho que isso basicamente é exatamente isso, é ser feliz com essa vida e nessa vida, né? E que cada um viva a sua, né, Claro. Jeff? E cada um viva E a sempre sua. poder trazer, né, cada vez mais um algo mais. Eu tive aqui na reunião, na Sim. apresentação passada, falando do trabalho dos pintores com a boca e os Sim. pés. Hoje eu continuo falando dos pintores com a boca e os Sim. pés, só que agora como acadêmico. Como acadêmico, como Isso, imortal, né? A gente sempre tem coisas a acrescentar. Exato. Jeff, o Respirar está aqui, a seu dispor, ao dispor da Plenaire, da Associação dos Pintores de Bocas e Pés, no que a gente puder divulgar, ajudar a divulgar esse trabalho belíssimo que vocês fazem, contem comigo. Tá bom, é um Contem grande comigo, prazer. contem com o Jornal DR1, né, que é o grande fomentador desse programa, né? Nós estamos assim à disposição de vocês, tá, Jeff? Muito bom, tenho certeza que parabenizo você em nome de toda a direção da academia pelo seu ingresso na academia, e seja muito bem-vindo e que faça a diferença Sim, na claro, academia grande e prazer. na sua vida. E assim como também a recíproca é a mesma, contem comigo sempre que precisar, no que puder, a gente vai trazendo informação, vai indicando Isso é novas importante. frentes para poder ampliar essa Isso aí. questão informativa. Dê o seu né? recado final, Jeff, pra gente. Eu acho que o recado final pode ficar com o meu contato através da minha rede social, Isso. que é o Instagram, que é a rede básica, @jeffmaia.artista, ou da nossa associação diretamente, do qual todos os nossos pintores estão presentes com o material, o acervo, o contato, que é a APBP, Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, apbp.com.br. Só passar lá que vai conhecer melhor o nosso trabalho. E ajuda a divulgar, né? Quando a gente entra lá, dá um ok, dá um seguir, a gente ajuda a divulgar, a gente dá projeção a esse trabalho, a gente dá visibilidade de uma coisa que é super bacana, super importante e prazeroso, né? Gente, Jeff Maia, meu novo confrade, seja muito bem-vindo. Pode conhecer o trabalho da academia. Também. Academia Brasileira de Belas Artes. Também. E é isso, gente. Hoje aqui nesse Respirarte, muito feliz, muito grata pela presença de Jefferson Maia. Eu chamo de Jeff. Isso aí, Obrigada, grande abraço. Jeff. Um abraço.
um xodó no rio. Gosto de